Para a produção da silagem, muitos cuidados devem ser seguidos para o máximo de aproveitamento, como o tipo de armazenagem, a forma de remover, também para levar aos animais. Eu vou conversar com o Dimas Del Bosco, ele faz parte do desenvolvimento de mercado para a silagem. Dimas, quais que são as características de uma boa silagem, de bom milho silagem e também o sorgo? As características são plantas que produzem um alto volume de matéria seca, né? Que produzem bastante volume aí para que o produtor possa ter um volume satisfatório para passar o período da seca. E o segundo fator é que tem a produtividade de grãos bastante elevada, porque 65% da energia da silagem vem do amido, né? E o amido vem do grãos, então a importância é enorme de ter alta produtividade de grãos para poder ser uma silagem que seja fonte de fibra e de energia para o produtor. Hoje no mercado tem alguma semente que é específica para a produção de silagem? Não, a maioria que a gente vê hoje no mercado são produtos que são lançados para grãos e são testados para silagem e que têm algumas características fenotípicas interessantes para a silagem, né? Que beneficiam, né? E também a gente tem que ter uma bateria de ensaios para fazer análises bromatológicas para descobrir realmente o quanto que a gente pode extrair de potencial de carne e leite dessas plantas, né? Aí sim a gente consegue montar um portfólio adequado para silagem baseado nessas análises bromatológicas, né? Que mostra o quanto que esse produto pode converter em leite ou carne e eles se diferenciam nesse aspecto, principalmente com relação à digestibilidade da planta e ao conteúdo de amido dessa silagem. Para a fabricação assim dessa silagem, tem um timing específico e também a umidade interfere nessa qualidade? Sim, interfere bastante, tanto a parte do manejo em si, da lavoura, quanto na parte de colheita. A gente fala que para ter sucesso com silagem, você precisa fechar todo o ciclo, né? Você precisa ter um bom planejamento, você precisa executar uma lavoura sobre alto nível de tecnologia para você usufruir de qualidade, porque senão sua silagem vai ficar muito ruim. Você precisa colher na hora correta, né? Principalmente a gente fala que a janela de matéria seca correta de colheita está entre 32% a 38% de matéria seca. E então, nesse período aí, a planta é o máximo que a planta consegue absorver de nutrientes, né? E menos de água. Então, você tem o máximo peso seco da planta, portanto, a melhor qualidade da silagem. E você precisa adotar uma série de processos, como uniformidade de picagem, processamento de grãos, uma boa compactação, uma vedação rápida, até que você possa completar todo esse ciclo da ensilagem e depois, no final, fazer uma análise bromatológica para ver realmente quais são as vantagens daquela silagem que poderia trazer em termos de economia de dieta, né, formulação de dieta, ou desafiar os animais para ter uma produtividade maior, né, em função da qualidade da silagem. Então, assim, a silagem hoje só dá certo se você fechar todos esses ciclos, né, que é o ciclo da silagem. É comum ter a silagem de milho, né? Mas o sorgo também está sendo muito nutritivo e algumas pesquisas têm mostrado isso. O que você tem visto em relação à produção de sorgo para a silagem? O sorgo para silagem evoluiu bastante. Hoje a gente tem bastante matéria seca no sorgo também. O sorgo hoje tem uma característica, um gene que chama dry stalk, que é como seco. Então o sorgo tem uma alta produção de matéria seca, produz bastante grãos e ele se adapta muito bem nas condições de safrinha, né, que são as condições de estresse climático principalmente, e onde você tem maior pressão também da cigarrinha, da Bulbos maíz, que tem atacado bastante o milho. Então o sorgo tem se prestado muito bem nessa parte, principalmente na safrinha, complementando muito bem ao milho nessa época para a produção de alimentos com mais segurança alimentar. Então o sorgo hoje ele faz parte aí, é considerado também uma rotação de culturas em relação ao milho, porque tem muitas doenças e pragas que não são comuns, né? E isso complementa bastante para o produtor, dando uma alternativa de alimentação mais barata e mais segura, sabe? Então o sorgo evoluiu muito nesse aspecto. Em relação ao armazenamento, quais são os cuidados que o produtor precisa ter na hora de armazenar, na hora de retirar esse material também para fornecer para o gado? Quais são os cuidados que o produtor precisa ter? O produtor precisa, dentro do planejamento, né, ele precisa saber o que ele vai tirar de silagem diariamente,
né? Para ele poder ter um corte do perfil total do painel da silagem. Ele não pode tirar uma parte e deixar uma outra para outro dia. Ele tem que remover toda a face, todo o painel do perfil da silagem diariamente. Antigamente se falava em coisa de 30 a 40 centímetros por dia de remoção, taxa de remoção diária do painel do silo, mas hoje a gente sabe que está muito linkado, segundo os últimos trabalhos, a 250 quilos por metro quadrado. A gente tem que ter uma taxa de retirada superior a 250 quilos por metro quadrado da face da silagem, né, do painel da silagem, para a gente poder ter essa silagem mais conservada, sem esquentar, sem refermentar, né? Uma coisa muito importante também que o produtor, que ajuda muito nessa questão de fornecimento para os animais, depois da abertura do silo, é essa questão do uso de um bom inoculante. Porque o inoculante não só ajuda a segurar a perda de matéria seca durante o processo de fermentação, quanto também ele ajuda, há bactérias específicas hoje, e quando você abre o silo, ela mantém aquela estabilidade maior, né? Ela produz alguns ácidos, né? Como o ácido acético, por exemplo, que evita a proliferação de fungos e leveduras. E com isso a silagem conserva sua qualidade por mais tempo, após a abertura e também quando está no coxo dos animais. Então esses são os cuidados que o produtor tem que ter, principalmente na taxa de remoção. Como que ele está tirando essa silagem, que é muito importante, né? Você não pode tirar, por exemplo, com a concha de frente, porque senão se abala a estrutura do silo e começa a entrar ar. Então você tem que ter um garfo, senão alguma coisa, uma fresa, alguma coisa nesse sentido. Se for concha, tem que tirar de lado, exatamente para evitar esse problema de aeração de novo, né? Além da taxa de retirada diária. Tem algum material que o produtor usa que também ajuda nessa questão da ensilagem, um material específico que pode ajudar o produtor nessa preservação do material, da matéria seca? Sim, como eu tinha dito, basicamente são os inoculantes que tem no mercado, né? Os inoculantes modernos hoje, eles têm um mix de bactérias, né? Tem bactérias lactobacillus, por exemplo, que produzem ácido lático e que fazem o pH cair rapidamente, que ajuda nas perdas da matéria seca da silagem, reduz as perdas. E tem essas bactérias que são Lactobacillus buchaneri, que produz tanto ácido lático quanto ácido acético, e é esse ácido acético que conserva a silagem no pós-abertura. Então isso hoje é fundamental, porque às vezes a gente consegue segurar entre 6 a 10% de um silo, você consegue segurar essas perdas de 6 a 10%. Da silagem mediante o uso desses inoculantes, né? Que promove essa estabilidade principalmente depois da abertura. Então isso é fundamental, isso aí deve ser utilizado, né, para o produtor. E também, assim, quanto mais rápido ele fizesse silo, o ideal é que fizesse tudo no mesmo dia, mas nós temos um time máximo aí, no máximo de 3 dias para fechar um silo. Utilizar uma lona boa, né, que é fundamental, né, uma lona virgem, né, que é material de alta elasticidade. Utilizar também uma outra lona por baixo que chama um filme de barreira de oxigênio, que ela ela retém muito mais oxigênio, a entrada do oxigênio, e com isso conserva mais, evitando aquela camada preta na parte de cima do silo. Enfim, esses são os cuidados que o produtor tem que ter para evitar as perdas de matéria seca. Fazer uma boa compactação, utilizar uma boa lona, fechar rápido o silo, né? Utilizar uma barreira de oxigênio e utilizar um bom inoculante. Com isso ele conserva a silagem dele por mais tempo, com mais qualidade.